cheio de fanatismo mais até. É do tipo que conhece demais a palavra, domina muita palavra, mas não tem. É muita gente de emoção, mas não conhece a palavra. Não conhece o cumprimento da palavra. E às vezes o conhecimento, alguém está ali na sensibilidade. Eu tenho que obedecer a palavra do Senhor, porque a palavra que não erra é a Bíblia Sagrada, o bom entendimento dela. E eles conheciam a palavra do Senhor e tinham obediência. E essa fé, então, lhes fez levantar e partir. Olha, interessante. Porque em vez de ficar o tempo todo, tem que dar mais um sinal, tem que dar mais uma prova, não. Eles que não eram chamados, no nosso dizer, trazendo para nós, que não eram chamados de crente, que não era chamado cheio da graça do Senhor, que Deus falou comigo, que Deus mandou um anjo, que não. Eu vi o cumprimento da profecia, que a profecia disse que haveria um sinal no céu, uma estrela que haveria de vir, e nós vimos essa estrela e automaticamente obedecemos. Ele apenas diz, eles viram a estrela, uma estrela procederá de Jacó. Nós vimos a estrela, de imediato obedeceu, e não só obedeceu, diz, nós não sabemos aonde ela está. Nós temos que ter provisão para o caminho. O que é provisão? A nossa busca só termina quando nós chegarmos lá. A nossa busca só termina quando chegarmos lá. Provisão. Fizeram provisão, ou seja, não vamos até certo caminho e vamos voltar. Nós queremos ver. E mais que isso, entendeu também? Não podemos chegar lá de mãos vazias, porque existe também uma profecia que nós vamos levar alguma coisa. Então eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Porque existia um propósito. Olha, meus irmãos, eu estou caminhando o tempo todo para mostrar que nós temos que preocupar muito mais em estar na direção do Espírito Santo, mais na sensibilidade, e falar, Senhor, por favor, me use e não deixa que os maus vão à minha frente. Não deixa, Senhor, que mas Deus usa até a jumenta, de maneira nenhuma perto de mim, não. Usar a jumenta perto de mim, não. Isso não pode acontecer, não. Mas Deus falou que usa a jumenta. Usa a jumenta que o profeta não está ouvindo mais. Não está tendo sensibilidade mais. A pior coisa que pode acontecer na sua vida, Deus usa um incrédulo perto de você. Deus sempre usa você. Se está usando incrédulo é porque ele não está podendo falar contigo. Se Deus está usando jumenta perto da gente, porque está faltando alguma coisa está errada. Deus usa, porque Ele vai falar. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que perto de nós Deus não tem que usar jumenta. Porque tem profeta para falar. Glória a Deus. Que Deus não tenha que usar outras pessoas. Mas Deus, Ele cumpre a palavra dEle. O salmista escreve no Salmo 119, 35, ele fala assim, para sempre, Senhor, a Tua palavra permanece no céu. E ela cumpre. Ela cumpre. Se não for através de nós, se nós não fizermos a obra do Senhor, Deus vai levantar nós. Deus vai levantar alguém. Ninguém barra o projeto de Deus. Ninguém barra o cumprimento. Às vezes tem gente que fala assim, eu não vou fazer. Tu faz, não. Não tem para ninguém. Não tem ninguém debaixo dos seus olhos, mas Deus traz a peça, um mago, um adivinho, alguém que você fala, isso aí não tem jeito. Deus traz quem for, mas que Ele faz o que Ele tem que fazer, cumpre. E se for preciso, Deus usa um macumbeiro para ganhar um outro. Nós devemos honrar e agradecer a Deus. Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de pregar a Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos de anunciar o Evangelho. E por favor, tenha misericórdia de nós. Eu não quero que o Senhor vá usar ninguém, porque eu fui provável, a menos que o Senhor queira, tenha um propósito através da vida deles. Se o Senhor tem um propósito, sim. Porque às vezes o que eu vou falar não vai dar tanto impacto, o outro vai. Mas tenha misericórdia. Porque aqueles eram omissos, por isso Deus trouxe de lá. A obediência lhes fez insistir mesmo na divergência. A estrela deveria levá-los ao palácio e não a uma vila. Espera aí. Aí quando viu a estrela parou e entrou. A estrela falou assim, não é aqui. Quando eles voltaram,
Falei assim, mas espera, tem uma profecia. Quando eles voltaram, você está na direção do Senhor, a estrela veio de novo, não é que não, continua caminhando, e eles foram atrás da estrela. Foram seguindo a estrela com obediência. Foram seguindo aquilo que era a ordem do Senhor, do mesmo jeito que em Israel. A nuvem foi caminhando, eles caminhavam, paravam, eles paravam. Ele falou assim, assim que o Senhor conduz. E eles foram com sensibilidade à vontade do Senhor. Nós precisamos de aprender. Nós precisamos ser usados por Deus. O conhecimento da profecia que estava no livro de Balaão, que era uma estrela procederá de Jacó, e dizia, pague-lhe tributos, reis da terra, e dê-lhe presentes. Salmo Isaías 60, versículo 6 também fala dessa profecia. Olha o que diz Isaías 60 e versículo de número 6, quando diz: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro, incenso e publicarão os louvores ao Senhor. Eles estavam sendo usados pelo Senhor. Quem? Os magos. E às vezes nós perguntamos, Deus, por que está tantas pessoas que estão fora do nosso estereótipo? Por que tanta gente fora do nosso estereótipo de cristãos estão saindo para pregar o Evangelho? E às vezes o grupo deles estão maiores, porque alguns que mesmo não tendo a graça do Senhor, alguns que mesmo não sendo batizados com falar em línguas, mas são algumas pessoas que leem a Bíblia e pela sensibilidade da Escritura estão trabalhando. E nós, em vez de olharmos para tudo isso, nós devemos pedir o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu. Eu comento muito com minha filha, e minha filha me ajuda muito, porque jovem pensa, ela pensa e a gente vai trocando pensamento. E um dia nós pensando e trocando, eu gostaria de compartilhar com vocês. E ela disse, e a gente fala assim, essas igrejas erradas, digamos assim, igrejas LGBT, igrejas inclusivas, e outras igrejas cheias de erros, que a gente fala erros heréticas, ou de modismos, comportamentos, são igrejas que estão enchendo muito mais do que a nossa. E nós, pastor Carlos, falando assim, mas essa igreja é porque é a igreja do oba-oba, é a igreja que pode tudo, é a igreja disso, aquilo, por isso que está enchendo. Concordo, plenamente. Mas existe uma coisa também que nós precisamos de observar como igreja, guarde isso. Nós precisamos de observar. Nós chegamos aqui e falamos assim, nós estamos no caminho certo. Aprendemos a palavra certa. Temos a graça do Senhor. Quem salva é o Espírito Santo. Logo pensamos, não precisamos fazer nada, não. Aí chega alguém na igreja para visitar, aí a gente só olha, seja bem-vindo em nome do Senhor, acabou o culto, não sabe nem se a pessoa saiu para lá ou para cá. Não sabe o nome, onde mora, quem é, só viu falar o nome porque falou aqui em cima, não abraça, não tem aquilo. Aí o irmão termina a convidar para cumprimentar o outro irmão que está todo o culto com ele, mas não tem coragem, fala assim, espera um pouquinho, fala, que bom você veio, da onde você é e tal, não tem acolhimento, não tem envolvimento. E essas igrejas sabem, nós estamos dando obediência, que a gente já está dando tudo errado. Mas eles pegam e fazem um ambiente agradável. Faz um ambiente aconchegante para as pessoas que vão chegando ali. Cada um que chega, é a pessoa mais importante, aquele que chegou. E isso não só aquele dia, mais dias. Então vão criando uma comunidade acolhedora. E todo mundo está precisando de acolhimento. E aí vai só somando. E nós falamos assim, porque pode tudo. Sim. Não vou tirar os méritos, a questão de que pode tudo. Mas como já não sabe, não pode apelar para o espiritual, mas apela para o emocional, para o que precisa do dia a dia. E é por isso que muitos estão crescendo, que a igreja do Senhor abre os olhos nesses dias. Olhe para essa realidade. Porque esses não eram nada, mas eles passaram na frente. E sabe o que eles fizeram? Eu termino aqui. Tem que ficar perto ainda, né? Só tem 5 minutos. Já acabou meu tempo. Então deixa eu ensinar aqui. Quando eles vieram, eles não vieram de mãos vazias. Mas eles trouxeram alguma coisa para o Senhor. Eles trouxeram